Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula aqui no nosso canal, da nossa Escola das Emoções Mente Renovada. Que bom que você está aqui novamente para podermos meditar juntos a Palavra de Deus. A pergunta que eu quero te fazer antes da gente começar a aula é: você é uma pessoa insegura? E aí me conta, tem insegurança no seu coração? Tem algum nível de medo excessivo que te paralisa? Eu quero contar um testemunho rapidinho antes da gente começar essa aula de hoje. Eu lembro que quando eu fui tirar a carteira de motorista, eu era uma pessoa muito insegura em relação à direção. E eu lembro que eu reprovei algumas vezes, sabe? E eram coisas tão bobas, coisas tão pequenas. Às vezes eu conseguia fazer o percurso, mas não prestava atenção na hora de fazer a baliza, ou não prestava atenção na hora de colocar. Uma vez, sabe o que eu fiz? Eu entrei na contramão na hora de fazer a prova. Lá no Detran. Ai, meu Deus, a instrutora que estava do meu lado queria me matar. Não é que eu não sabia o que era certo, mas a insegurança tampou os meus olhos para ver pequenos detalhes. E eu tive que passar por um caminho ali, mas Deus, pela sua misericórdia, na 7ª prova, eu consegui passar e hoje eu sou uma motorista de fuga muito bem recomendada, Quem já me viu dirigir sabe que eu sou uma boa motorista hoje. Mas por que eu estou contando essa história, Porque existem inúmeras situações na nossa vida em que a insegurança fará com que nós possamos errar pequenas coisas, pequenos caminhos, e não é porque nós não sabemos o que nós devemos fazer, mas a insegurança muda a nossa percepção, e mesmo você sabendo o que você tem que fazer, a insegurança vai ofuscar a sua mente e te impedirá de alcançar você no seu potencial máximo. Então, eu quero conversar um pouquinho sobre isso que tem paralisado tantas pessoas, sabe? Olha, nós somos naturalmente, talvez, inseguros desde a infância com coisas que nos são impostas, sabe? Às vezes você tem medo de falar em público porque alguém algum dia te criticou. Talvez você teve um professor, uma professora ou algum colega de sala, quando você estava expressando ali, apresentando algum trabalho de escola, quando você era criança, simplesmente criticaram, riram de você ou falaram que você não era bom naquilo que você estava fazendo e você travou. Ou pior, Talvez você é uma pessoa insegura nos seus relacionamentos porque você já foi traído, você já foi traída, você foi abandonado, ou lá quando vamos pensar naquelas coisas bem primárias, você teve um trauma na sua infância de um pai e de uma mãe que deveria cuidar, que não cuidaram, ou seu pai foi embora, sua mãe foi negligente. Então existem coisas que estão por trás da insegurança que são muito maiores apenas do eu acho que eu não dou conta de falar em público. Às vezes o que você está lutando, na verdade, é contra uma dificuldade com a sua própria identidade. Você ainda não entendeu o seu próprio potencial, você não se sente amado, não se sente amado o suficiente, enfim. Tem algo ainda que precisa ser organizado nas suas emoções. Mas vamos lá, vamos entender um pouquinho à luz da palavra de Deus, o que nós podemos construir dentro dessa perspectiva. Salmos 28, versículo 7 vai dizer algo bem interessante. O Senhor é a minha força, o meu escudo. Nele o meu coração confia e dele eu recebo ajuda. Olha, eu vou te falar uma coisa. Confiar em Deus não é uma tarefa fácil quando nós somos feridos por muitas pessoas que nos deveriam amar. Pessoas que têm dificuldade, por exemplo, com a figura paterna, que não tiveram um pai presente, que amou, que cuidou, que proveu. São pessoas que vão ter, talvez, um grande abismo de separação em relação a essa perspectiva de enxergar Deus como um pai amoroso. E essa reconstrução dessa compreensão de quem é Deus perpassa pela habilidade que vai sendo adquirida através do relacionamento de voltar ou de adquirir confiança. Então, às vezes, você precisa reaprender ou às vezes você precisa aprender, porque você nunca soube. A confiar em Deus, a realmente entender que Ele é bom, que Ele cuida de você em todo o tempo, que Ele te ama, que Ele nunca jamais vai te desprezar, rejeitar ou abandonar.
A grande questão da insegurança é porque os parâmetros que nós temos está na Terra. Então, o parâmetro que eu tenho de relacionamento são com as pessoas que estão à minha volta. É a minha família, são os meus relacionamentos amorosos, os amigos que te rodeiam. A compreensão que você tem, às vezes, né, que norteia a sua insegurança, são as suas experiências passadas. Então, você conseguir transcender toda essa experiência humana e além, para enxergar um Deus eterno, criador de todas as coisas, que cria e sustenta todas as coisas com a sua poderosa mão, e entender que Ele é poderoso para te guardar, para te livrar, para te restaurar, e que Ele sim, nele você pode colocar sua confiança cegamente, porque Ele nunca vai te decepcionar, às vezes é uma estrada que nós temos que trilhar e não desistir dela. Você não vai conseguir talvez confiar do dia para a noite, mas a fé ela vai crescendo em nós à medida que nós vamos tendo experiências com Deus e nós vamos tendo intimidade com Ele. Dificilmente você vai confiar numa pessoa que você não conhece, mas uma pessoa que você conhece muito, que você já testou e já experimentou do bom caráter dessa pessoa, você entrega totalmente a sua confiança a ela. Assim com Deus, quanto mais você conhece, mais você confia. Eu quero falar com você a respeito de um texto que está em Provérbios. Provérbios, né? Eu não sei se vocês perceberam, mas boa parte de todas as aulas que nós já liberamos no YouTube até hoje estão nas riquezas que já foram, que o Senhor nos deu, né, em Provérbios. E esse Provérbios que eu vou ler é o Provérbios 3, versículo 26, diz assim: pois o Senhor será a sua segurança. Não permitirá que o seu pé fique preso numa armadilha. É interessante porque nesse versículo em especial, nós não estamos tendo uma garantia de que os nossos pés não cairão em nenhum nível de armadilha. Não. O Senhor está dizendo que os nossos pés não ficarão presos. Tem uma diferença aí. Vamos pensar. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego estavam prestes ali a serem lançados na fornalha de fogo ardente, eles tinham que depositar sua confiança em Deus. Você concorda comigo? Pensa comigo. Eles foram convidados a se prostrar diante da imagem de um rei soberbo que achava que sequer era Deus e pensava que era Deus. E eles simplesmente recusaram. Então ele diz: não, então tá bom, então vocês não vão se prostrar, vocês não vão adorar a minha imagem, então vocês vão ser lançados na fornalha de fogo ardente. Só que tem uma questão aí, né? Eles falaram: olha, tudo bem, nós vamos ser lançados, podemos sobreviver, mas podemos morrer também. Mas nós vamos colocar, estou parafraseando, a nossa confiança no Senhor. Porque se nós compreendemos que se morrermos é lucro, se morrermos é lucro, nós vamos confiadamente encontrar o nosso Deus na eternidade, o nosso Criador. Mas se Ele nos livrar e quiser que o nome dele seja glorificado através da situação, amém também, nós confiamos no Senhor. A pergunta que eu te faço é: você tem colocado a sua confiança no Senhor ao ponto de entender que se Ele permitir uma situação ruim na sua vida, Ele continua sendo bom? Que quando Ele permite você ser provado ou provada em algumas áreas da sua vida, Ele está demonstrando bondade e misericórdia e não maldade? Que nele não há maldade? Nós temos dificuldade de enxergar Deus dessa maneira. Às vezes nós consideramos que algumas coisas que Ele permite acontecer na nossa vida é por não estar perto de nós. Isso é uma mentira que Satanás nos conta. Toda raiz de insegurança, ela está casada e está muito próxima da desconfiança. Uma pessoa muito insegura, ela é uma pessoa muito desconfiada. E como que a desconfiança nasce na nossa vida? A desconfiança nasce na nossa vida quando nós colocamos situações ruins no palco da nossa mente, nós colocamos como protagonistas. Aquelas experiências ruins, elas tomam todas as nossas memórias principais. Tudo que você vai fazer, você lembra: nossa, mas eu fiz
há 10 anos atrás eu fui fazer esse negócio e a fulana me criticou. Não vou fazer mais. Nossa, mas há 20 anos atrás eu aceitei um convite de um namorado e ele me traiu. Não vou namorar nunca mais. Ai, nossa, mas quando eu fui ter o meu primeiro filho, eu tive uma pré-eclâmpsia, foi ruim demais. Não quero passar por esse caminho de novo, nunca mais eu vou ter filho. Não estou falando sobre imprudências, sobre irresponsabilidades, de você não conseguir discernir um caminho ruim que você tomou de uma má atitude e não ter a capacidade de aprender. Não estou falando disso, estou falando de tolice. Porque às vezes existem situações ruins que elas nos ensinam quais caminhos nós não devemos mais percorrer. É diferente, né? Mas uma pessoa que está dentro da sabedoria e da providência, ela entende que ela não pode viver insegura com uma experiência, nunca mais recomeçar, só porque em algum momento ela fracassou ou viu aquela situação fracassar. Vou te dar um exemplo. Quando Pedro nega por 3 vezes Jesus, né, e depois Jesus morre, ele ressuscita, e Pedro vai voltar para o seu lugar de origem de antes que ele foi chamado pelo Senhor. Então ele volta a pescar peixe, mas ele foi chamado para ser pescador de homens. Ele foi chamado para ser um propagador do evangelho, das boas novas de Cristo na terra. Não tinha mais volta para esse caminho dele. Quando Jesus vai encontrar novamente com Pedro, né, quando eles vão conversar, quando eles vão ali se reconciliar, o Senhor toca na ferida, na exata ferida de Pedro. O Senhor pergunta por 3 vezes, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Sim. Por que o Senhor perguntou 3 vezes? Porque por 3 vezes Pedro negou. E por 3 vezes ele precisava novamente confessar que amava e que honrava ao Mestre. Olha só, muitas vezes o Senhor te proporcionará circunstâncias onde você estará cara a cara com a pessoa em que você decepcionou ou com a situação que te frustrou, sabia? E quando você vê um caminho muito parecido sendo formado na sua frente, automaticamente o seu cérebro vai levantar um monte de defesas. Você, por exemplo, teve uma situação de traição. Aí você vai tentar se relacionar novamente, vai tentar fazer um negócio novamente. Sabe o que vai acontecer? O seu cérebro vai levantar defesa, você vai se sentir inseguro. Nossa, e se acontecer de novo? Se acontecer assim de novo? E você vai ter que lidar com o seu emocional. Então, como que a gente cura a insegurança? Nós temos que entender que a nossa vida, ela não segue uma regra onde todas as circunstâncias são iguais. Você tem que tirar a sua mente do piloto automático e não permitir que esses pensamentos intrusivos e determinantes estejam te dominando. Você tem que tirar a sua mente do piloto automático e colocar ela em ordem, conversando com o seu próprio eu e dizendo, aquela vez foi assim, mas eu creio que dessa vez vai ser diferente. Daquela vez eu não consegui declarar o meu amor por Jesus, mas dessa vez aqui na frente dele, eu não vou só declarar com os meus lábios, mas de fato, como aconteceu com Pedro, eu vou levantar e vou ser um novo homem, vou ser uma nova mulher. Eu vou fazer diferente, vou viver diferente, tem experiências novas me aguardando, tem restauração me aguardando, tem restituição me aguardando. Então a insegurança, ela tem o poder de te paralisar no lugar onde você não crê que o Senhor é a tua segurança. Porque quando você desconfia de tudo, de todos, automaticamente você também desconfia do Senhor. E Ele está te chamando nesse dia, né? Eu vejo essa aula, ela é para talvez o Senhor desbloquear algo em você. O Senhor está te chamando. Lança a rede de novo. Lança a rede de novo. Tenta de novo. Persevera um pouco mais. E entenda que só eu sou a sua segurança. Realmente as pessoas não vão te dar segurança. Realmente a economia não vai te dar segurança. Mas eu sou o Senhor que seguro na sua mão. Então, voltando um pouquinho, quando Sadraque, Mesaque e Abednego estavam ali, declarando que se eles morressem, estava tudo bem, mas que se eles vivessem, o nome do Senhor seria glorificado do mesmo jeito. E eles são lançados na fornalha. Olha só que interessante.
não foram só 3 né, que foram lançados. Automaticamente, quando o rei olha, mas os seus soldados, tinham 4 homens. Por quê? Porque aquele que é a nossa segurança nunca vai permitir que nós passemos por qualquer que seja a situação dolorosa, desafiadora sozinhos. Muitas vezes o Senhor não nos livrará das fornalhas da vida. As decepções, elas fazem parte da nossa história. Traições fazem parte, desilusões fazem parte. Situações onde você vai se deparar com pessoas falhando com você ou com você mesmo, falhando com outras pessoas. Tudo isso faz parte daquilo que diz respeito àquilo que é humano, inerente a nós. Nós somos assim, caídos, falhos. Só que o Senhor, Ele quer que nós coloquemos a nossa confiança nele e não nos conformemos com as situações. Você errou? Se levante, se arrependa e conserte. Vá atrás do dano que você causou. Organize as suas veredas. Não fique mais paralisado nos mesmos erros do passado. Alguém errou com você? Perdoe, libere, restitua dentro de você o lugar daquela pessoa. Se compadeça, tenha misericórdia, porque nós temos que exercer a misericórdia sempre, pois nunca sabemos quando somos nós que vamos precisar dela. Sabe, a vida, ela é muito engraçada, porque é como se fosse uma grande montanha-russa, onde cada momento você está em uma fase, em um ponto dela. Tem dia que nós estamos no nosso ponto máximo, no ponto alto, temos uma visão ampla, mas em outros momentos parece que fomos colocados em um vale onde não enxergamos muita coisa. E sabe que entender que viver é uma grande arte que exige de nós sabedoria e prudência, mas que não podemos viver inseguros. O Senhor quer arrancar de você todo nível de insegurança. E Ele está dizendo para você, confie que eu sou a sua segurança. Eu vou completar o que esse versículo 26 de Provérbios 3 da NVT diz. Pois o Senhor será a sua segurança e não permitirá que o seu pé fique preso numa armadilha. Sabe, nós vamos cair em muitas armadilhas. O nosso coração arma armadilhas para nós. Às vezes, situações com pessoas, situações de armadilha podem surgir. Negócios que são armadilhas. Os nossos pensamentos podem ser diariamente grandes armadilhas. Só que o Senhor está nos garantindo. Sabe, se o Senhor for a nossa segurança, se Ele realmente é quem nós nos apoiamos, se Ele é tudo que nós temos de mais precioso na nossa vida, se nós o amamos com todo o nosso coração, se o temor do Senhor está em nós, se nós buscamos a sabedoria e a prudência com muito mais intensidade do que buscamos a prata e o ouro, se Ele verdadeiramente é o centro da nossa existência, Ele não permitirá que os nossos pés fiquem presos a nenhum nível de armadilha, mesmo que essa armadilha esteja dentro de você. Mesmo que essa armadilha seja um desejo voraz da sua carne, seja um pecado que você não se sente capaz de vencer, mesmo que essa armadilha seja pensamentos obsessivos, pensamentos intrusivos, pensamentos maus, pensamentos julgadores, pensamentos de ansiedade, pensamentos de depressão, não importa o nível de armadilha que Satanás conseguiu construir na sua mente, não importa o quanto a sua alma se adoeceu ao ponto da sua mente se tornar uma grande armadilha, onde todos os dias monta arapucas e você cai. E você só pensa coisas erradas sobre você, sobre as pessoas, os seus pensamentos estão de desesperança, você olha com muito pessimismo a respeito do futuro, você fica o tempo inteiro voltando em cenas do passado e não consegue aliviar sua alma dessa dor. Uma grande armadilha se estabeleceu na sua mente. E eu quero profetizar em nome de Jesus que hoje o Senhor entra com providência para te livrar dessa armadilha que se estabeleceu na sua mente. Uma grande armadilha onde você não rompe, você não sai, você está preso pela ofensa, você está presa pelo passado, pelos traumas, por aquilo que alguém fez com você, mas a sua mente não vai ficar presa nessa armadilha, porque o Senhor é a sua segurança e Ele é poderoso para restaurar tudo na sua vida e na sua história. Coloque hoje a sua confiança no Senhor. Entregue tudo a Ele.
Coloque tudo no altar dele e apresente a ele aquilo que você não tem poder nenhum de controlar. Senhor, esses são os meus pensamentos, assim está meu coração, essa é a minha vida, essa é a minha realidade financeira, os meus relacionamentos estão assim. Senhor, a minha alma está assim, mas hoje eu decido, Senhor, colocar em Ti a minha confiança, e porque o Senhor é a minha segurança, eu só estarei seguro e segura nas Tuas mãos. E eu sei que o Senhor pode me arrancar dessa armadilha. É tão interessante essa questão de estar seguro com o Senhor. Sabe esse Pedro que eu te falei que negou por 3 vezes o Senhor? Ele negou por medo de morrer. Lembra que ele estava com medo de morrer? E é tão interessante que lá no fim da vida de Pedro, quando ele vai ser morto, ele vai ser crucificado como Jesus. E é interessante que Pedro, olha o jeito que ele seria crucificado, ele fala, não, eu não sou digno de ser crucificado como meu mestre. Por favor, vire a cruz de cabeça para baixo, para que eu tenha uma morte que seja minimamente compatível com aquilo que eu mereço. Eu não mereço nada. E morrer de uma maneira semelhante ao meu mestre, como se diz, seria uma honra grande demais. Sabe, existem níveis de fé que o Senhor vai plantando em nós, que nós vamos adquirindo tanta confiança nele, que até quando a morte está de perto nos chamando, e como Pedro, ele sabia que ele ia morrer, né? Talvez ali poucas horas ele sabia que ele já estaria na eternidade. Mas aquilo não lhe trazia mais medo nem insegurança. Ele não estava mais fugindo de um lado para o outro, ele estava totalmente entregue àquela situação. O inseguro, ele foge, mas a pessoa que é segura, ela está disposta a viver toda e qualquer circunstância com Deus. Porque com Deus nós podemos vencer e passar por qualquer circunstância. Estevão estava ali, depois de um lindo sermão, onde ele fala lindamente sobre toda a trajetória do povo hebreu, ele fala sobre a mão forte do Senhor, sobre aquele povo zelo de Deus, e ele fala sobre a dureza do coração daquele povo, dos fariseus. E depois que ele termina de falar lindamente, e fala sobre Jesus, e fala sobre a graça, e fala sobre o sacrifício de Cristo, sabe o que aconteceu? Ele foi apedrejado. Está em Atos. E quando Estevão está sendo apedrejado, ele não foi abraçado pela insegurança, porque Deus era a sua segurança. Ele estava talvez vivendo a fase, o dia mais triste da sua história, o dia mais difícil. Ele estava sendo apedrejado e ele seria apedrejado até a sua morte. Não teria uma manhã, ele não veria o sol nascer outra vez. Mas Deus era a sua segurança, e quando ele olhou para o céu, ele viu Cristo na sua glória, à direita de Deus. E ele sabia que aquela situação dolorosa, aquela leve e temporária tribulação estava produzindo um eterno peso de glória. A nossa insegurança e o nosso medo do sofrimento nos afasta de Deus. Mas quando nós estamos seguros nele, nós não temos medo nem mesmo do sofrimento. Porque nós entendemos que toda e qualquer circunstância que passarmos, o Senhor estará conosco. Ele é nosso refúgio e fortaleza, o nosso socorro bem presente na angústia. Não é sobre um Deus que pode, sim, Ele pode nos livrar de toda e qualquer armadilha, mas Ele permite que algumas armadilhas aconteçam na nossa vida, para que nós possamos aumentar o nosso nível de segurança, porque você se vê em uma armadilha, ele vem com mão forte e te livra de lá e te leva para um novo nível de fé. Depois você se vê em outra armadilha, sua mente te prega peças e você começa a pensar em coisas que estão trazendo angústia para sua alma. Mais uma vez o Senhor te arranca daquela armadilha e coloca de novo em um lugar de confiança. E a sua mente de novo tenta te sabotar e o Senhor novamente te tira daquele lugar de medo e insegurança e te mostra que Ele é a sua segurança. E assim você vai crescendo em fé. Não despreze nenhuma circunstância da sua vida. Tudo que você já viveu de doloroso até hoje é uma somatória de peças para que você possa montar uma paisagem completa daquilo que Deus pode fazer com os seus pedaços. Que o Senhor junte os seus pedaços hoje, toda
a tristeza de muitos momentos da sua história e arranque essa armadilha do seu coração e da sua mente. Que você comece a declarar o poder da palavra de Deus, de um Deus que restaura, que salva, que cura, de um Deus que nos arranca do pó, que nos tira do monturo, porque Ele é um Deus que tem zelo pela nossa vida, nossa história. Que você possa receber essa aula com muito carinho. E que o Senhor fale mais no seu coração, mas que nenhum nível de insegurança te paralise na sua caminhada. Entregue tudo para o Senhor hoje. Em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula. Não deixe de compartilhar esse conteúdo com alguém e edifique mais pessoas através da palavra de Deus. Fiquem com Deus. Até mais.